Depois de vencer por 1-0 em Portugal, o Real Madrid chega para o confronto de volta contra o Benfica, carregando vantagem no placar e um ambiente que ganhou novos capítulos nos bastidores. O gol solitário no jogo de ida foi marcado por Vinícius Júnior, decisivo mais uma vez em Noite Grande. Mas o que aconteceu depois do gol foi o que realmente incendiou o debate. O atacante brasileiro relatou uma ofensa racista vinda de Gianluca Prestiani, jovem argentino da equipe portuguesa. O árbitro aplicou imediatamente o protocolo antirracismo, interrompendo o jogo e sinalizando que o futebol europeu não pode mais fechar os olhos para esse tipo de situação. A tensão ficou no ar. Jogadores discutiram, torcidas reagiram e a repercussão ultrapassou as 4 linhas. Agora vem a resposta institucional. A UEFA anunciou a suspensão provisória de Prestiani por uma partida em competições europeias. É uma medida cautelar, ou seja, ainda não é a decisão final sobre o caso, mas já impacta diretamente o duelo de volta. O Benfica perde uma peça do elenco justamente na partida mais importante da temporada até aqui. Mesmo assim, o clube português promete não baixar a cabeça. A diretoria informou que vai recorrer da punição e o jogador deve viajar com a delegação para Madrid enquanto o processo segue em análise. Isso adiciona um componente emocional forte ao confronto. De um lado, o Real defendendo sua vantagem, do outro, um Benfica tentando transformar a adversidade em combustível competitivo. Imagina um zagueiro com explosão de ponta, saída de bola de meia e frieza de veterano. É exatamente esse perfil que começa a ganhar força nos bastidores do Santiago Bernabéu. O nome da vez, Mickey Van de Ven. O defensor do Tottenham Hotspur voltou com tudo ao radar do Real Madrid depois que as conversas para a renovação contratual em Londres esfriaram. E aí o jogo virou. Quando um clube gigante percebe qualquer brecha no mercado, ele ataca. O Real já projeta mudanças profundas na defesa. A saída de David Alaba é praticamente questão de tempo e Antônio Rüdiger também vive reta final de vínculo. Ou seja, não é só reposição, é reconstrução. E nesse cenário, Van de Ven surge como peça estratégica, não apenas como aposta. Mas por que tanto interesse? Primeiro, ele é canhoto e no futebol moderno, zagueiro de perna esquerda é artigo raro. Segundo, qualidade na construção desde trás, algo essencial no modelo de jogo atual do Madrid. E terceiro, talvez o mais impressionante, velocidade absurda para um defensor. Ele consegue corrigir espaço como poucos na Europa. Só que não é uma negociação simples. O contrato do holandês vai até 2029 e o valor de mercado ultrapassa a casa dos 70 milhões de euros. O Tottenham pode até ter pausado a renovação, mas não pretende facilitar a saída. E tem mais concorrência pesada na disputa. O Liverpool e o FC Barcelona monitoram a situação. Ou seja, se o Real quiser mesmo fechar, vai ter que agir rápido e abrir os cofres. Nos bastidores, outro nome também agrada: Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund. Mas o perfil de Van de Ven encaixa quase como uma luva na ideia de renovação defensiva merengue. A pergunta que fica é: Florentino vai fazer mais um movimento de impacto no mercado? Porque quando o Real Madrid decide reformular a defesa, normalmente vem bomba por aí. Agora, presta atenção nessa movimentação de bastidor que pode sacudir o futebol europeu nos próximos anos. Não é sobre uma transferência imediata, é algo ainda mais estratégico. O Manchester City já estaria se posicionando para tentar tirar Vinícius Júnior do Real Madrid sem pagar taxa de transferência. O plano seria claro: esperar o contrato do camisa 7, que vai até 2027, se aproximar do fim e convencer o brasileiro a não renovar, ou seja, jogar o jogo da paciência. Nos bastidores, existem relatos de contatos frequentes com o entorno do jogador. Nada oficial publicamente, mas suficiente para acender o alerta em Madrid. E por que isso muda o cenário? Porque o Real trabalha justamente para estender o vínculo e evitar perder uma das suas maiores estrelas de graça. Só que agora, a negociação ganha um adversário pesado na mesa. Quando o City entra em cena, entra com um projeto esportivo sólido, poder financeiro e argumento competitivo. Mas tem um detalhe fundamental nessa equação: Pep Guardiola. O treinador tem contrato até 2027 e já indicou que pode fazer uma pausa na carreira ao final do vínculo. A permanência, ou não, de Guardiola pode influenciar diretamente o futuro de Vinícius. Com Pep no comando, o encaixe tático é uma discussão. Sem ele, o projeto pode mudar completamente. Do lado merengue, há outro ponto sensível.
Internamente, o brasileiro já não é visto como absolutamente intocável como em temporadas anteriores. O desempenho até o fim da temporada pode pesar na definição do futuro. E no futebol de elite, quando um jogador deixa de ser unanimidade, o mercado percebe. 13 vitórias seguidas, uma sequência que parecia imparável. Até que, na Ligue 1, o freio foi puxado. O Lyon caiu diante do Strasbourg por 3-1. E pela primeira vez desde sua chegada, Endrick terminou uma partida derrotado na França. Mas vamos direto ao ponto. Não foi só a derrota, foi a atuação apagada do camisa 9 que chamou a atenção. Depois de 7 jogos com impacto imediato, gols importantes e confiança em alta, o brasileiro encontrou um jogo em que simplesmente não conseguiu se impor. Marcado de perto, com pouco espaço e enfrentando uma defesa agressiva, ele quase não apareceu. E aí entra o papel do comandante. Paulo Fonseca foi direto, mas equilibrado. Nada de expor o jovem publicamente. O treinador deixou claro que o desempenho abaixo foi coletivo, não individual. Porém, confirmou que terá uma conversa particular com Endrick. Ajustes, leitura de jogo, movimentação em partidas mais físicas, tudo entra no pacote de evolução. Analisando o jogo, o Strasbourg foi mais intenso desde o início. Pressionou alto, acelerou pelos lados e venceu os duelos físicos. O Lyon, que vinha embalado, não conseguiu repetir o ritmo das rodadas anteriores. E quando o time não encaixa, o centroavante sofre. Principalmente um atacante jovem, ainda se adaptando ao futebol europeu. Mas aqui vai o ponto importante. Tropeço faz parte do processo. Endrick soma 5 gols e uma assistência nesse começo de trajetória. Impacto imediato, personalidade e protagonismo. Uma atuação discreta não apaga isso. Pelo contrário, pode ser exatamente o tipo de experiência que acelera a maturidade competitiva.